Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui nos encontrando, para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Continuamos ainda longe fisicamente, mas unidos, como corpo de Cristo, como igreja, como classe. A nossa oração, digo a nossa porque creio é a minha e é a sua, é para que o nosso Deus continue nos guardando, cuidando, protegendo a cada um irmão, a cada uma irmã e também as suas famílias. Deus continua no controle. E isso é maravilhoso. Bom, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre Tiago, Estamos estudando sobre Tiago e hoje vamos ainda no capítulo de número 5, do verso 7 ao verso 11, e o título da nossa lição de hoje é A Paciência e Suas Recompensas. É sobre esse tema que nós vamos estudar hoje, como já disse, ainda no livro de Tiago, capítulo de número 5, o último capítulo desta carta de Tiago, do verso 7 ao verso 11. Mas antes de entrarmos propriamente dito na nossa lição, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Enquanto isso, você para um pouquinho aí, pega a sua Bíblia, para quando nós terminarmos a oração, você poder já estar pronto aí, preparado para seguirmos no nosso estudo de hoje. Vamos orar. Deus, nós estamos na Tua presença. E como é bom, Senhor, louvar e bendizer ao Teu santo nome. Como é bom, Senhor, poder abrir a Tua palavra e vermos saltar dela as letras, montando as palavras, e essas palavras vindo diretamente do Teu coração ao nosso coração, diretamente do Teu trono de graça e glória, diretamente para os nossos corações, para as nossas vidas, nos trazendo, ó Deus, lições maravilhosas, lições importantíssimas, lições, ó Deus, que são capazes de mudar o rumo da nossa vida, de mudar, ó Deus, tantas coisas na nossa vida e, consequentemente, na vida daqueles que estão ao nosso redor também. Quero, ó Deus, nesse momento, te rogar por cada um aluno, por cada uma aluna, cada um irmão e irmã, e quero te rogar também por mim, ó Deus, para que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar falando a cada coração, a cada vida, a cada uma dessas pessoas, ó Deus, que se dispõe para poder estar, ó Deus, agora ouvindo a lição, ó Deus, e procurando aprender um pouco mais com a Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, irmãos. Quando criança, eu lembro que meu pai às vezes ia à casa de algum amigo, algum conhecido dele, e quando ele tinha a oportunidade, ele me levava junto com ele, e aí aquilo era muito legal, porque era a oportunidade de andar de trem ou de ônibus, para um lugar bem mais longe, e gastava muito tempo, E eu lembro que quando a gente fazia essa viagem, ou essas viagens, até a casa de algum amigo do meu pai que morava longe, e aí eu ia, o tempo todo. Pai, tá chegando. Pai, tá chegando. Pai, falta muito.
pai, que hora que a gente vai chegar lá? Pai, e perguntava, e perguntava, e perguntava, e perguntava. E eu via que, por vezes, meu pai até meio que sem paciência, né, já falava assim para mim: filho, quando chegar lá eu te aviso. Porque era o tempo todo aquilo, aquela ansiedade, né, na verdade, de poder chegar lá. E a ansiedade, na verdade, ela é oposta à paciência, né? Ela é oposta à paciência. Se nós estivermos ansiosos, nós com certeza não estamos com paciência. E se estamos com paciência, conseguimos controlar, né, a nossa ansiedade, a paciência flui de uma maneira bem mais natural. E a gente hoje, então, vai ouvir, né, Tiago falar isso para nós. Mas assim, hoje, como adulto e você também, né, na sua casa, na sua família, enfim, a gente vai ver esposas que não têm paciência às vezes com o marido, maridos que não têm paciência com a esposa, filhos sem paciência com os pais, pais sem paciência com os filhos. E na igreja também a gente vê um irmão sem paciência com o outro, o liderado sem paciência com o líder sem paciência às vezes com o liderado. Isso é complicado, né? E tem uma coisa assim que me mostra muito isso, quando a gente tem, né, nas nossas casas, e eu sei que isso é algo comum de acontecer, e aí vou aproveitar aqui, não vou nem usar aquele exemplo de que seja no Brasil, lá fora, né? O marido combina com a esposa de sair para algum lugar, e aí a esposa começa a se arrumar, e aí o marido está aguardando, e está aguardando, e está aguardando, e está aguardando, e acaba às vezes ficando até um pouco impaciente com isso, né? E isso mostra pra gente de que a paciência é algo realmente muito importante. Mas vamos então direto ao nosso texto para a gente poder ver o que Tiago vai falar para nós a respeito dessa questão de paciência e que tipo de recompensa ele talvez esteja nos mostrando ou nos trazendo aqui se nós formos pacientes. Vamos ler então Tiago 5, de 7 a 11. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. É muito legal a gente começar a avaliar, e aí quando a gente pega o texto, a primeira palavra que Tiago usa é portanto. Portanto. E a palavra portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, traz a ideia de ligação a algo escrito ou falado antes. Essa palavra portanto tem relação com o que já aconteceu e com o que vai acontecer, com o que foi escrito, com o que vai ser escrito ou está sendo escrito agora, falado antes ou depois. E aí é interessante de que no início do capítulo de número 5, que a gente estudou na semana passada com a professora Vilma, Tiago começa então
falando, não é? Fazendo aí um alerta lá no verso de número 1, onde ele diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. Tiago, então, nesse início, ele está dizendo aos ricos que eles devem chorar e se lamentarem por causa das consequências das suas atitudes, não é? Há de ter um dia em que eles serão julgados, em que as suas atitudes serão avaliadas. E aí, ele agora então, já no verso de número 7, ele vem e diz assim: porquanto, ou quanto a vocês, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, para um grupo, né, que é esse grupo de pessoas ricas, né, ele vai dizer que eles devem chorar e se lamentar. E agora, quanto aos crentes, quanto aos irmãos, né, eles devem ter paciência e aguardar então até a vinda do Senhor. E Tiago, então, ele não está falando só, né, para os ricos lá no verso de número 5, no capítulo número 5, no início, mas ele antes, e isso é algo assim maravilhoso, né, essa harmonia que a Bíblia traz, a harmonia que os textos vêm trazendo para nós, porque Tiago já vem escrevendo algumas coisas a respeito disso, né? E aí vamos só voltar um pouquinho aqui na carta de Tiago, e aí é como se nós tivéssemos e pudéssemos dizer o seguinte: olha, a mensagem é essa a vocês. Os ricos que buscam prazer nas coisas materiais são gananciosos, corruptos, né? E depois não, antes, lá no início da carta de Tiago, Tiago ainda vai falar, e a gente vai parafrasear um pouquinho ele aqui: vocês que têm amizade com o mundo, lembra que a gente já estudou isso? Vocês que não dominam a própria língua, vocês que buscam a sabedoria humana, e vocês ricos e soberbos, corruptos, chorem e lamentem-se. Agora, quanto a vocês, crentes, né, servos do Senhor, vocês que estão sendo talvez humilhados, e ele vai usar o termo mais uma vez, irmãos, ou seja, ele está falando vocês, os crentes em Jesus, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E Tiago, então, vai começar a trazer para nós o primeiro exemplo, né, com relação a essa questão das consequências, e ele vai dizer o seguinte ainda no verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Lembra que no início do capítulo de número 5, lá no verso de número 4, já na parte B, se não me falha a memória, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se é isso mesmo. Ok, olha lá. Eis, no início, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Ou seja, esses mesmos agricultores agora, é o que Tiago está usando como exemplo, né, no verso de número 7, ele diz que esses agricultores aguardam com paciência o precioso fruto da terra, o precioso fruto da sua colheita, até receber as primeiras e as últimas chuvas. É algo que é muito comum, não é? Principalmente lá na região onde Tiago estava, de que eles tinham essas chuvas, né? Essas chuvas aqui, primeiras e últimas, porque assim que eles estavam preparando a terra e assim que eles começavam a plantar, quando eles lançavam a semente, então eles lançavam a semente e ficavam ali aguardando as primeiras chuvas, que eram as chuvas de outono. E aí, antes um pouquinho da colheita, vinha ainda
a chuva, só que agora já da primavera, ou seja, eles aguardaram a chuva do outono, aí passou o inverno e agora vem a primavera e eles estão então aguardando essas últimas chuvas para que o fruto, né, do seu trabalho lá, né, aquele produto que ele plantou, possa ter êxito, né, no seu resultado. E então Tiago vai trazer para nós aqui que esses lavradores, eles aguardam com paciência, porque imagina você, né, o tempo que leva entre o plantio e até a colheita. É um tempo, né, razoável, e ele diz aqui que aguardam o precioso fruto da terra, né, ou o resultado do seu trabalho. E aí eu queria trazer para nós aqui, até já aproveitando esse início, para que a gente pudesse fazer uma reflexão rápida sobre isso. Eu e você temos pregado o Evangelho, temos lançado a semente, né, da palavra do Senhor, e temos que aguardar com paciência para que possamos então ver a colheita, não é? Talvez você já esteja orando por alguém durante muito tempo, muitos anos. Talvez você esteja pregando o Evangelho a alguma pessoa durante algum tempo já, e você talvez já esteja até pensando assim, olha, não vai resolver de mais nada, né? Porque o tempo está passando, a pessoa não entende, não recebe, não aceita, ou às vezes ainda está com seu coração duro, não é? Mas, querido, aguarde. Aguarde, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e não há nada que o Senhor não esteja vendo. Ele é Senhor também do tempo. E então Tiago diz para que a gente observe esses lavradores que levam, né, todo esse tempo e aguardam com paciência a chegada tanto das primeiras quanto das últimas chuvas, até eles poderem colher os seus frutos. E aí Tiago segue então no versículo de número 8, e ele diz o seguinte: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam, vamos lá, deixa eu ler de novo aqui, estou lendo aqui numa outra versão até. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando Tiago fala a respeito dessa questão de fortalecer, né, o coração, de fortalecer, ser paciente e fortalecer então o coração, ele está dizendo para nós o seguinte, assim como para os seus leitores da época: fiquem calmos, Deus está no controle. Controlem-se, fortaleçam o seu coração, deixem o seu coração preparado, busquem, busquem a Deus, peçam a Deus para que fortaleça os seus corações. Peça ao Senhor para que Ele faça isso. Porque se vocês tiverem os seus corações fortes, revestidos com o Senhor, vocês vão conseguir ter paciência, não é? Até porque a vinda do Senhor está próxima. E é uma coisa muito interessante, e a gente vê isso inclusive em alguns outros textos, que para eles, naquela época, eles tinham muito isso na sua mente, no seu coração. Olha, Jesus está à porta, Jesus está voltando, e ele vai voltar nessa geração, e ele vai voltar nesse tempo. E é interessante que a gente até já estudou sobre isso, e lembra que teve um texto que a gente estudou que falava que algumas pessoas, inclusive, resolveram até parar de trabalhar, né? Porque, não, a vinda do Senhor está próxima, então não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada, vou simplesmente ficar aqui sentado aguardando a volta do Senhor. Mas
Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo para que nós possamos, então, fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E está próxima mesmo. Talvez a gente diga assim, mas olha, já passou, né, tanto tempo, e a gente sempre ouviu isso, e os nossos avós falavam, os nossos pais falam, e nós falamos, e os nossos filhos talvez vão falar, e o Senhor não volta. Mas sabe, a própria Bíblia, ela que é perfeita, até porque é a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E a própria Bíblia diz de que para o Senhor um ano, ou melhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. E nós já aprendemos com o Tiago aqui que nós devemos tão somente dizer o seguinte: Senhor, olha, eu não posso planejar nada, o que vou fazer hoje ou amanhã. Eu não posso dizer amanhã ou depois de amanhã eu vou fazer esta ou aquela coisa, mas tão somente, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, e no teu tempo é que eu vou fazer esta ou aquela outra coisa. Então, é no tempo de Deus que o Senhor há de voltar. E aí, quando ele retornar, nós temos de estar preparados, digo. E aí Tiago ainda vai vir agora aqui no verso de número 9 e vai nos dizer o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Mais uma vez, Tiago está falando aqui da vinda do Senhor. Ele está reforçando isso muito para dizer para nós de que a nossa paciência, ela deve durar até a vinda do Senhor. E que todos os dias temos que nos lembrar disso. O Senhor está voltando, o Senhor está próximo, a vinda do Senhor é certa. E por isso temos de ser pacientes e aguardar tudo isso, porque o Senhor vem. E aí no verso 9 ele ainda diz o seguinte: não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros, para que vocês também não tenham, alguma pessoa querendo julgar vocês. Sabe por quê? Porque o juiz, o Senhor dos senhores, o juiz dos juízes, ele está às portas. Ele já está voltando e daqui a pouco nós, todos nós, ricos, pobres, pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal, os baixos, os altos, os gordos, os magros, os feios, os bonitos, todos nós seremos julgados. O juiz está às portas. E Tiago mais uma vez vai falar de novo: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. E é óbvio que a gente lembra, nessa hora, quando a gente vê Tiago trazer, depois de ter trago o exemplo dos lavradores, ele traz para nós, então, o exemplo dos profetas. E é muito fácil para a gente lembrar, de muitos dos profetas que sofreram, e que tiveram realmente que ter paciência diante de muito sofrimento. E aí a gente vai pegar aqui apenas dois, Elias perseguido pela rainha Jezabel, e ele fugiu, mas ele teve que ter paciência, Não, eu vou esperar aqui um pouquinho, porque o Senhor há de agir, o Senhor vai me trazer aqui a vitória, porque afinal de contas, tudo que eu tenho feito em nome do Senhor, e eu tenho certeza de que o meu Deus está comigo, então ele vai pelejar também por mim. E um outro exemplo que a gente pode pegar, que é muito interessante, muito conhecido também, é o exemplo de Daniel, Daniel é condenado à morte, a ser lançado lá na cova dos leões, porque ele estava tão somente orando e buscando ao Senhor. E isso com certeza trouxe algum sofrimento a Daniel.
trouxe alguma angústia, trouxe alguma tristeza, né? Não acredito que tenha trago preocupação, mas com certeza deve ter trago algum tipo de sofrimento. Porém, Daniel esperou pacientemente no Senhor, e eis que o Senhor o livrou da boca dos leões. Aleluia! Louvado seja Deus por isso, porque nós temos esses exemplos na Bíblia, mas nós também temos exemplos, né? Fora da Bíblia, a gente vai ver mais um daqui a pouco, mas tem o exemplo também aí na sua casa, no meio da sua família, sabe? Aqueles exemplos de pessoas que, né, passaram por momentos difíceis, talvez até você e eu, em muitos momentos, né, porque sofremos algumas coisas às vezes, algumas injustiças, algumas situações, mas Tiago está dizendo para nós que nós devemos fazer o quê? Ter paciência e aguardarmos, porque o dia do Senhor está próximo. E aí Tiago vai agora ainda nos trazer mais um exemplo, depois do exemplo lá dos agricultores, depois do exemplo dos profetas, ele vai trazer para nós o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, ou seja, aqueles que se mantiveram firmes, aqueles que, mesmo em meio à situação complicada, se mantiveram ali firmes, de pé. E aí, eu até queria abrir um parêntese aqui, porque quando eu penso nessa questão de perseverança, a imagem que me vem à mente é a imagem de uma condução, de um transporte coletivo, né, lotado. Imagina você, depois de um dia inteiro de trabalho, você chega na Central do Brasil e aí vem o trem, você consegue entrar naquele trem ali e aí senta, mas chega mais à frente, aquele trem tem algum tipo de problema e você tem que trocar de trem. E aí o próximo trem que vem, obviamente, já vem com muitas pessoas e você não vai mais conseguir sentar, né? E você vai ter que entrar no trem em pé e ali você fica apertado e você fica, e as pessoas suando e pessoas às vezes conversando, às vezes o vendedor ambulante tentando passar e aquela situação toda, mas você fala assim: não, eu vou chegar ao meu destino. O meu destino é lá na estação onde eu tenho que saltar, né? E a gente que mora aqui já na ponta da Central do Brasil, da outra linha, né, em Santa Cruz, é bem mais complicado por causa de muitas estações pelas quais a gente tem que passar, mas você se mantém ali perseverante, firme, não é? Às vezes dá um pouquinho de sono, mas você se mantém firme, porque você não pode soltar ali, né, para poder não correr o risco de cair, embora que é meio difícil, né, com um trem tão lotado, as pessoas caírem, mas é uma situação de perseverança. Você tem um objetivo, você quer chegar ao seu destino e por isso você se mantém perseverante, você se mantém firme, você vence, né, essas situações, essas coisas que vêm a acontecer para você poder conseguir chegar então ao seu destino. E aí, Tiago então vai continuar aqui depois de nos falar sobre essa perseverança. Ele fala assim: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? Jó é talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e até por aqueles que não costumam ler a Bíblia, por aqueles que talvez não são religiosos, mas a história de Jó é uma história que é muito conhecida, né? E é interessante que Jó, ele
perde a paciência. A gente às vezes usa, né, esse termo, paciência de Jó. Mas Jó perdeu a paciência, sim. Perdeu a paciência com a sua esposa, ele perdeu a paciência com seus amigos, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porém, Jó em nenhum momento blasfemou contra o Senhor. Ele aguardou aquilo que o Senhor havia de fazer na vida dele ainda. É bem verdade que os filhos que ele perdeu, esses não voltaram. Os animais que morreram, esses não voltaram. Porém, o Senhor o abençoou e lhe proporcionou uma nova chance, uma nova vida. Ele veio a ter outros filhos, ele veio a ter outros animais, ele voltou a ter prosperidade, porque ele soube ter paciência no Senhor. Ele soube aguardar no Senhor e ele pode, então, no final, né, dizer: no sair do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós temos aí o exemplo dos agricultores, nós temos os exemplos dos profetas, nós temos, que é isso que Tiago está trazendo para nós, né, como uma lição central aqui, nós temos o exemplo de Jó e de outros tantos que nós poderíamos citar aqui, e Tiago também poderia citar na sua fala, que foram pessoas que tiveram paciência e que souberam aguardar o tempo do resultado, o tempo da sua vitória, o tempo daquilo que eles estavam buscando. E Tiago ainda vai, né, nos informar que temos de aguardar, porque o dia do Senhor está próximo. E aí eu estava meditando, né, nessa palavra que Tiago está trazendo, e eu queria, antes de encerrar a nossa aula, eu queria ler um texto que fala muito ao meu coração e eu queria que você pudesse então acompanhar, porque esse texto vai nos trazer exatamente essa questão da paciência, porque o texto ele vai nos mostrar exatamente isso, a respeito do tempo. Eclesiastes, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esta é a palavra de Deus. Deus, ele já tem tudo sobre o seu controle. E quem determina todas essas coisas e todo esse tempo não sou eu e nem é você. Tão somente é o nosso Deus. Que eu e você possamos ter paciência para enfrentarmos tantas dificuldades, tantas lutas que surgem à nossa frente todos os dias, nas mais diversas situações.
a vinda do Senhor está próxima. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, todo esse sofrimento vai ter fim. Não sejamos ansiosos pela volta do Senhor. Sejamos pacientes, aguardemos e procuremos fazer tão somente a vontade dele a cada dia. E que ele nos abençoe. Quero falar aqui para você que hoje, depois aqui, da aula, logo embaixo, você vai encontrar uma música, como eu tenho feito nas outras aulas, mas hoje, em especial, gostaria muito, mas muito mesmo, de fazer um pedido especial a você. Ouça essa música. E aí, se você quiser, claro, sentir vontade de comentar sobre a aula, perguntar, enfim, falar qualquer coisa, fique à vontade. Mas eu queria muito que você ouvisse essa música e que você falasse a respeito também desta música. Não é uma música muito conhecida, mas é uma música linda, linda, linda. Eu ouvi há poucos dias atrás e desde então Deus tem falado muito ao meu coração através desta canção. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que Deus realmente nos abençoe e nos mostre a cada dia o seu tempo e o que devemos fazer e que devemos respeitar tão somente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, um forte abraço, sinta-se muito abraçado e que Deus nos abençoe. Até a próxima, Deus abençoe você e, por favor, não deixe de ouvir a canção. Um bom dia, um abraço a todos.